E aí, o Capitão Marvel, olha ele aí, ó. Aí, essa história em especial, ela é muito, muito importante para os quadrinhos, porque ela foi extraída da Captain Marvel Adventures número 1. Foi o primeiro título solo do Capitão Marvel, né? Ele já estava vendendo horrores na época, né? Com uma tiragem acima de 700 mil exemplares por mês, a revista Wiz Comics. E aí o pessoal viu que a fonte era aí, né? Falaram, vamos inventar uma revista só dele e aproveitar o momento, né? Então você vê que coisa, na época ninguém sabia ao certo se as revistas em quadrinhos iam emplacar. Era uma coisa muito nova, né? Hoje a gente está acostumado, mas na época era uma coisa que ninguém sabia se ia dar certo, se era uma coisa temporária ou não. Então as editoras investiam muito dinheiro porque eles queriam aproveitar um momento, né? Então falaram, vamos fazer uma revista nova. Aí, como eles estavam sobrecarregados já para fazer os títulos da Fawcett Comics, eles convidaram o Joe Simon e o Jack Kirby, que eles também faziam materiais para várias editoras, né? Eles forneciam conteúdo para várias editoras, e aí chamaram os dois, vocês topam fazer uma revista, são 64 páginas, vocês vão fazer ela do começo ao fim, né? E os dois toparam, né? Só que aí o que muita gente não sabe é que naquele mesmo momento, né, eles estavam produzindo o número 1 do Captain America Comics, que ia sair pela Timely, que seria a Marvel no futuro, né? Que é aquela do soco na cara? Isso, com dando soco no bigodinho lá, né? É. E aí, olha que coisa curiosa, durante o dia eles trabalhavam no estúdio da Timely, aí à noite eles encerravam o expediente na Timely, saíam de lá e iam para um quarto de hotel que eles alugaram ali pertinho da editora, montaram um estúdio improvisado lá dentro do quarto de hotel e viravam à noite para fazer as páginas do Capitão Marvel. E, cara, eles fizeram 64 páginas do Capitão Marvel em 2 semanas. Meu amigo, você sabe o que é fazer uma revista de 64 páginas em 2 semanas, trabalhando só na parte da noite, né? Caraca, velho. É uma coisa assim, absurdo, né? É absurdo. Quando você descobre essas histórias, você fala, esses caras não eram humanos, né? Não é possível uma coisa dessa. E eles faziam isso, durante o dia eles trabalhavam no Capitão América, e durante a noite trabalhavam no Capitão Marvel, né? E aí, assim, o Jack Kirby, ele desenhou a revista inteira, passou a arte final por um artista chamado Dick Briefer, que ele ia ficar conhecido logo depois, fazendo as histórias do Frankenstein, que é uma pegada de humor negro, uma coisa diferente, assim, que é bem bacana, e logo, logo vai aparecer na Heróis também. Mas aí o que aconteceu? Os dois entregaram o material e eles não ficaram satisfeitos, acharam que aquilo estava aquém do que eles estão acostumados a fazer, né? Não estava assim, primeira linha, para o nível de qualidade deles. Olha que bizarro isso. É, né? Bizarro, é. E aí eles entregaram, e aí nem quiseram assinar, que eles até permitiram que eles assinassem com os próprios nomes, né? Porque até então tinha vários desenhistas fantasmas, né, para fazer o Capitão Marvel. O Pete Costanza era um, mas todos eles saíam assinados pelo C.C. Beck, né, que era o co-criador. E aí deram até a deixa para eles, não, vocês podem assinar como Joe Simon e Jack Kirby, né? E aí eles ficaram tão assim descontentes com o material que eles falaram, não, deixa quieto, não precisa não, né? Tá aí o material, mas a gente não vai conseguir fazer mais porque nesse ritmo não rola, né? E aí se estabelece uma coisa muito curiosa, sabe, Cássio? Imagina se, assim, eles deram preferência, lógico, para uma criação deles, que era o Capitão América, né, que é um personagem criado pelos dois, né? Mas se por um motivo ou outro eles, eu não sei, não estou sentindo firmeza nesse personagem, acho que não vai emplacar, vamos pegar o Capitão Marvel, que já está aí, já é sucesso. Você já imaginou se esses dois aceitam fazer o Capitão Marvel como material mensal, né? Ia ser um absurdo, cara. Ia ser um absurdo, né? Ia mudar completamente, né, o que a gente conhece do personagem, que ele tem aquelas histórias mais lúdicas, né, mais assim, familiares, né, e essa historinha em especial, você vê que aí ela é toda no ritmo do Kirby, que a gente conhece,
tem muita ação, muita luta, muita pancadaria e tal, e o Capitão Marvel desce o braço aí sem dó nem piedade, né? Então isso é muito bacana, essa história é muito legal. Me avisar aqui, ó, tem um pessoal já, o Leandrão, perguntando como adquirir as edições. Então, a gente fez uma tentativa pela Amazon, eu não curti muito, na verdade, o retorno obtido, assim, sabe, eu fiquei meio no escuro, assim, sem muitas informações de como se comportou a revista, né? Tá. E para mim, como editor, é importantíssimo ter isso muito claro, né, para saber quais são as tiragens próximas, como que eu vou fazer. Então, eu estou vendendo ela, né, de forma direta, né, você pode comprar com o meu xará, que é o Leandro aqui da rede SGN, tem a Dragon Comics também, e pela Creative Store também, eles também estão distribuindo as revistas da Heróis Esquecidos, né, ou diretamente comigo também, é fácil me achar no Facebook, no Instagram, né, sem problema. Mas esses três canais aí, a SGN, a Dragon Comics e a Criativo, são canais ótimos, né? É fácil de adquirir material com eles, e os três são muito ponta firme, né? Boa. Ó, galera, link aí na... Só um lembrete. Então, a número 1, olha que coisa, né? Eu até fiz uma tiragem um pouco menor, porque o que aconteceu na época? Já existia, eu não sabia disso, né? Quando eu estava produzindo a revista, já haviam recém-lançado uma versão da mesma história que eu publiquei na Heróis Esquecidos 1, que tem são várias histórias dos personagens, eles se reúnem para enfrentar o nazismo, aquela coisa toda, né? E eu falei, vou fazer menos porque já não é novidade, né? Foi recém-lançado, né? Mas era importante que eu publicasse isso por causa da revista em si, né, da série. Sim. E aí, olha só que coisa, ela acabou esgotando, né, faz 2 semanas que o número 1 esgotou. E aí eu vou estar imprimindo, junto com a número 3 agora, mais uma leva da número 1, para ter todas disponíveis, né. Então, nesse momento, vocês talvez não encontrem a número 1, né, disponível, mas ela vai estar de volta à venda muito em breve, né. Boa, aproveita, já comenta aí o formato da edição e tal, porque, pessoal, o gibi é formato bacana, formato grande. Eu vou pegando o meu aqui enquanto você vai comentando aí. Isso, então, é formato... teve uma época que a gente brincava, né, era o formato Veja, né, mas pra gente de quadrinhos era o formato Conan, né, da Espada Selvagem, né? Isso, que é o 21 por 28, né, que é o formato revista, né? Então, o Zero, ele tem 64 páginas, né, todo impresso em papel pólen, para realçar aquela pegada mais nostálgica, né, fica parecendo uma coisa antiga. Isso, essa é a 2, né, que está aí. Então, a 0 e a 2 tem 64 páginas, aí está custando cada uma delas R$45, né. E a número 1 e a 3, que vai sair agora, elas têm mais páginas, tem 80 páginas cada, e aí ela custa R$55, né? Aliás, a impressão dessas edições aqui, pessoal, muito bacana. Ih, caiu meus adesivos lá atrás. Ó, pessoal, é muito bacana isso aqui, tá? Muito bacana, mas essa cor meio amareladinha da página, pelo menos para mim, cara, causa uma sensação deliciosa para ler, de nostalgia, inclusive. Isso, exatamente, né? Porque lembra aquelas revistas antigas em papel jornal. Né, exatamente. Antigamente, gibi era papel jornal, não tinha essa... Hoje é um luxo, né, cara? Hoje é tudo muito sofisticado, papel couché, 115, papel couché fosco e tal. Tanto que, assim, muita gente torce o nariz por causa de formatinho. Cara, se você soubesse que eu tenho uma saudade de ler formatinho, cara, que eu gostava tanto daquilo lá. Eu também. Então, me traz muitas recordações boas, né, isso daí. Então, eu falo, acho que merece trazer de volta essa sensação, né, de coisa nostálgica, né? Porque a gente vai fazer um tour gigantesco por essa edição. Olha aí, ó. Quem que é aquele maluco Cuzê ali? É o Zorro? Então, esse eu não posso falar muito, senão estraga a graça história. Mas é um vilão que o Dr. Silvana, né, o carequinha aí, ele criou para fazer frente ao Capitão Marvel, né? Então tem uma sequência de porradaria aí fenomenal entre os dois, assim, né?
E é uma coisa rara de se ver assim com o Capitão Marvel, né? Então essa história em especial é muito legal, é muito bacana. Não só pelos bastidores, mas pelo teor de ação mesmo dela, né? É um caso bem raro, assim, do personagem, né? Cara, muito bacana, muito bacana. Aí, ó, Aí, tá ó. vendo só? É, Mandando ó, os caras bem, assim, trocando ó. porrada ali, ó. Cara, que legal, velho. E, aliás, o Dr. Silvana serviu de inspiração para o nome de uma banda de pop rock lá nos anos 80, né? O Isso Dr. mesmo. Silvana e companhia. Aqui, ó. Ah, olha, ó. O Marcelão lembrou também. É isso Taca, aí. taca a tua mãe para ver se quica. O nível Eita, de ação é super absurdo. dinâmico, né? É, exatamente. Isso é Kirby puro, né? É Kirby puro isso aí. Cara, sensacional. Meu, eu tô doido para ler isso aqui. E aí, aquilo que a gente já comentou, né? Essa sua ideia de sempre colocar ali o texto explicando, contando essas histórias de Isso. bastidores e tal, né? Então, vai chegar um momento que até os textos vão acabar rareando, né, um pouco, Porque porque as vai. novidades já foram, né? É. Mas enquanto os personagens estão sendo apresentados e enquanto houver alguma curiosidade legal de bastidores, eu sempre faço questão de realçar aí no final, né? Algumas histórias eu tenho contado com a ajuda de alguns amigos tradutores, né, e tal, né? Mas basicamente a revista é toda feita por mim mesmo, do começo ao fim, né? Para tratar a imagem, para diagramar, para negociar com a gráfica, né? Tudo feito por mim, né? É isso aí, é isso aí. Vamos continuando, ó, galera. Eu também não sei a sequência das imagens aqui, ó. Vai ser tudo surpresa para mim. O Leandro é que montou esse arquivo aí. Mas e Esse aí? material, esse é o Stardust, né? O Super Mago, né? Cara, esse Stardust é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida em quadrinhos, cara. Foi, acho que em 2015, alguma coisa assim, 2018, não sei. Caiu na minha mão um livro da Fantagraphics falando desse Stardust. Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas o desenho é estranho, né, cara? Assim, é feio, chega a ser feio o desenho, né? Mas aí eu comecei a pesquisar, né, do personagem e tal, e vi que tinha toda uma mágica por trás do personagem e do criador, que é o Fletcher Hanks, né? Esse cara, eu não sabia disso, mas ele só trabalhou no finalzinho, assim, foi poucos anos, assim, fazendo esse boom, assim, dos quadrinhos de super-heróis, né? E ele trabalhava para o Eisner, né? Ele trabalhava no estúdio do Will Eisner. E aí ele fez esse material. Isso aí foi vendido como conteúdo acho que para Fox, né, para o Victor Fox, da Fox Features, e aí emplacou o personagem, ele fazia tudo, história, desenho, arte final, colorido, tudo, né. E olha que coisa, cara, se você puder pôr mais uma página, só para o pessoal ter uma noção, olha, assim, vamos ser sinceros, né, o desenho é feio, né, não vamos ter compaixão, né? O desenho, assim, numa primeira olhada, ele é feio, ele é muito estranho, né? Mas é uma coisa bizarra, né? Por isso que até depois na matéria eu coloco assim, o cara foi tipo um Ed Wood, olha que coisa estranha, né? Né? Anatomicamente é muito esquisito, cara, né? Assim, Por as tomadas dele é aqui, tudo ó, muito, no olha último só, quadro aqui, parece que ele achatou a cabeça do cara ali para caber o balão, ó. né? Fica uma coisa simiesca, né? Assim, é muito estranho, cara, é bizarro demais. Mas isso aí me chamou muita atenção. Falei, meu, não é possível, né? E é por isso que na matéria contextualizando, eu chamo ele de Ed Wood dos quadrinhos, porque de tão ruim, o É negócio é legal. bom, cara, é legal, sabe? É. Assim, você começa a gostar, assim, você fala, meu, é bizarro demais isso aqui, né? O cara fumava ele bebia porque não é possível, cara, né? É muito bizarro isso. E as histórias são muito loucas, cara. É muito, assim, não tem limite para loucura, assim, para insanidade do que ele fazia, sabe? E ele de repente sumiu do mapa, completou as histórias aí e tal. Ninguém nunca mais ouviu falar do cara. Depois de muitos anos, souberam que ele havia morrido, assim, foi encontrado morto e tal. E é um dos muitos casos que tem por aí de autores que acabam sendo esquecidos de fato mesmo, né? Mas esse material dele, que é o Stardust, tem uma outra que é uma heroína, que seria uma pegada meio China,
mas ela é, curiosamente, cara, ela tem um rosto assim cadavérico, tipo uma versão feminina do Fantomas, né? Que Tanto legal. que ela chama Fantoma, né? Mas ela é uma heroína das selvas. Então, assim, nada a ver, cara. Assim, ela tem superpoderes, mas age na selva, né? É muito bizarro, cara. É muito, muito estranho mesmo. Mas ele era uma mente um tanto quanto doentia, assim, não vou negar, viu? Né? E o Marcelo lembrando que essa capa aí foi a capa da Do edição número zero zero. da Heróis, Isso, né? exatamente. É a Fantastic Comics, né? Que foi da editora Fox. E foi lá que apareceu um monte de gente. O Besouro Azul apareceu aí, o Sansão, né? O Flama e o Stardust também, né? Então, desde o início, eu falei, eu não posso colocar o Stardust logo de cara, porque senão eu vou falar que só tem lixo na revista, né? Ia ser uma coisa complicada, né? Mas assim, aí eu vou preparando o terreno e explico, olha, é ruim, mas é bom, É né? É ruim, um mas paradoxo, mas vale a pena e ler. outra, tem que trazer, é da época, né? É um E herói esquecido, né? esse, de fato, tanto ele quanto o criador dele, né? Exatamente. Esse aí também figurinha carimbada já Ah, da, da, esse da sim. revista, né? Ah, cara, esse aí é obrigatório para mim. Eu curto demais, cara, Eu o também. Plastic Man. Divertido, cara. É divertido, são uns quadrinhos gostosos de ler. É um Exatamente. humor, não é um humor pastelão, é um humor muito, muito gostoso, assim, É, é uma coisa bem, bem divertida, é um quadrinho divertido, né? E é uma coisa exatamente. que a gente não pode esquecer, né? Quadrinho, principalmente, tem que entreter, né, o leitor, O né? objetivo principal é esse, né? A função de um quadrinho é essa, né? Hoje que existe essa pegada mais filosófica, mais viajandona e tal, mas o quadrinho bom é aquele quadrinho que diverte, né? Que faz você passar o tempo, né? É simples e puramente isso, né? E o Homem de Borracha, né? Eu acho uma criação genial, cara. Talvez tenha sido um dos personagens mais exclusivos, mais únicos, assim, criados nesse período, né? E ninguém nunca mais conseguiu replicar o que o criador dele fez na época, que era o Jack Cole, né? Por mais que eles tentem, nunca mais conseguiram fazer nada que se equiparasse ao que ele fez na época, né? Sim. Que eram umas tomadas ótimas, né? E aí nessa edição eu coloquei duas histórias do Homem de Borracha para poder deixar o pessoal contente, né? Mas Então são duas. não vai gastar todas, hein? Não, não tem bastante É, coisa ainda, tem boa, bastante boa. coisa, né? E aí até no finalzinho após as duas histórias, tem um texto falando sobre a vida do Jack Cole, né? Que era bem isso, né? Ele tinha essa estética doida, né? Assim, né? Ele usava a loucura, o poder de esticar e encolher do personagem, ele usava como estética na página, né? Ele associou o visual do personagem ao visual da história, da diagramação, né? Isso era uma coisa genial, né? Que pouca gente sacou na época, né? E aí eu até levanto a questão nesse texto, vendo as histórias que ele conseguiu produzir do Homem de Borracha, você começa a perceber que tinha uma estética muito parecida, as páginas títulos, as páginas de abertura de cada história, tem muito a cara que a gente conhece do Spirit do Eisner. E aí, a gente pesquisando, o que a gente descobre? Que exatamente as melhores histórias que a gente conhece do Spirit, muitas delas foram feitas no período em que o Jack Cole desenhava como o desenhista fantasma do Eisner. Putz, cara. É louco isso, né? Então, aí fica a questão, né? Quem inspirou quem? Né? O É. Jack Cole já fazia esse tipo de diagramação doida, assim, no Homem de Borracha, né? E aí algumas coisas começam a aparecer, assim, diferentes no Spirit, né? Então, existe essa questão, né? Quem inspirou quem, na verdade, né? Quem era o real talento por trás de muita coisa que a gente conhece hoje, né? Então, é um período, assim, complicado, sabe, Cássio? Porque a gente conhece o final da história, o capítulo É, final dessa é. história, né? Mas os meandros a gente não conhece muito bem ainda, não, né? Aos poucos a gente vai descobrindo uma série de histórias aí. Até porque não tinha muito registro dessas coisas, né? O quadrinho Nada. era uma diversão meio marginal, assim, né? Meio. Isso. Não era um negócio cult como é hoje, né? Era um Não, negócio. não.
né? Era uma coisa mais simples, né? Era uma forma de arte menor, assim, né? Se é que isso existe. Nem né? era considerado arte, acho, né? Para início de conversa, né? É. Então, assim, tem muita história por trás que a gente está desvendando agora, né? Boa, bacana, bacana. Ali é a Aí foto dele? Dele, né? Aí eu comento, né? A gente fala brevemente sobre. Ele acabou se assim, muito novo ainda, né? No auge da carreira dele, né? Então isso continua sendo um mistério, assim, um dos grandes mistérios da história por trás dos quadrinhos, né? O que levou ele a se dar e tal. Tem uma série de especulações, mas a gente não sabe, nunca vai Não saber, na sabe, verdade. a verdade. Porque ele estava no auge da carreira dele, né? Ele estava fazendo cartoons, né? Para a revista Playboy, ele era amigo pessoal do Hugh Hefner, né? E estava assim estourando como ilustrador. Né? Ele conseguiu um feito assim que poucos conseguiram na época, né? Ele conseguiu emplacar uma tira de quadrinhos num sindicato, né? E estava dando certo, né? Tal. E de repente ele sai com o carro dele, compra uma carabina e assim simples, né? Assim sem nada, deixou uma carta para a esposa, que isso nunca foi revelado, né? O próprio policial, o pessoal que foi reportar o caso, né? Eles acharam por bem deixar aquilo fora dos autos, né? Assim, ele mandou um recado assim, dizendo para o Hugh Hefner que o que eu vou fazer não tem nada a ver com você e tal, eu sou muito grato por tudo, né? E tal. E ficou esse mistério, né? Ele se assim do nada, né? É uma história Cara, louca, né, cara? triste, né? Isso. Triste, né, rapaz? Porque, assim, ele no auge da carreira, né? O que leva uma pessoa a tomar uma atitude tão extrema assim, né? É uma Exatamente. coisa doida, né? Exatamente. E aí, esse outro texto aqui? Então, isso aí é uma sessão que estreia nessa revista, né? Que legal! Sessão Pulps, né? Então, assim, eu poderia publicar textos, né, que eram comuns nas revistas em quadrinhos também, mas aí, como eu fui procurado por um jovem escritor, né, que ele assina como pseudônimo, né, o Francisco Doroteu, né, aí eu curti a ideia, né, um personagem que se passa nos anos 40 e 50, né, no Brasil, é um personagem brasileiro, e ele tentou dar uma roupagem assim, bem estilo pulp, né. Cara, que legal! E aí eu convidei o Eduardo Schlosser, né, para ilustrar, e aí, nossa, é uma honra para mim poder ter a contribuição dele na Heróis Esquecidos, né? Então ele topou fazer as ilustrações dessa primeira parte, né? Que vai ser em capítulos, né? Essa história, né? Então, Cara, que legal! a próxima página tem mais ilustração dele também. Pô, o Edu manda bem demais, cara. Ele e sabe bom, que né? uma coisa, eu particularmente, eu já falei isso aqui algumas vezes e tal, cara, eu adoro contos, adoro essas coisas assim, dentro de quadrinhos, cara. A proposta, eu acho legal, eu não sei se é porque eu lia muito Mestres do Terror, Calafrio, a própria Cripta tinha num determinado momento, As enfim, né? revistas da Block de terror As tinha revistas muita da matéria. Block tinham bastante texto e tal. Cara, eu adoro isso. E, puxa, que bacana a ideia de trazer pulps, mas muito bacana abrir esse espaço para o rapaz que está começando, um pulp brasileiro. Cara, muito legal, Leandrão. Esse escritor é muito talentoso, ele é muito bom, cara, né? Então, a gente vai publicar, são 5 partes, né? Isso daí. Talvez no próximo número a gente coloque 2 capítulos juntos, né? Para tentar matar logo a história, assim. E ele manda muito bem, tem uma pegada bem retrô, assim, bem bacana, viu? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!